Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818, o princípio da sincronicidade. E eu começo o programa hoje pedindo a você que faça sua inscrição no canal, deixe os seus comentários e, mais do que nunca, compartilhe muito o nosso programa. Tem vários episódios e vale a pena conferir todos. Hoje ela vai se apresentar, mas eu garanto a vocês que nós temos aqui um bate-papo muito legal, muito inspirador e, como eu disse, diálogos que impactam. É uma grande amiga, eu já dei entrevista para ela nos programas que ela já fez e vocês vão ver, vai ser muito legal o podcast de hoje. Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Lambert, estamos começando mais um ano, então eu espero que você tenha um ano em que vários sonhos se realizem, que você possa sonhar, porque sonhar é sempre bom e é importante. Então, vamos às apresentações. Você pode se apresentar, por favor, pessoal que está assistindo a gente? Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço demais estar aqui. Você vê que eu já comecei como aquela que está apresentando, né? Você falou, me lembrei. Né? A gente já começa como se fosse o apresentador, mas eu sou muito grata de te rever. Faziam uns 10 anos, pouquinho mais, né, que a gente não se via. Isso. E eu sempre admirei seu trabalho, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma interessada, uma pessoa que ama aprender, conhecer, então eu sou uma buscadora do conhecimento, eu sou movida pelo aprendizado, eu gosto muito de estudar, amo os bichos, amo a natureza, né? E eu adoro quando eu penso na vida como um espírito imortal, né? Então eu estou nessa configuração hoje aqui como profissionalmente como veterinária, mas eu gosto de me apresentar como um ser humano que está progredindo, buscando aprender, buscando me melhorar todo dia. E essa aqui é uma grande oportunidade, quando a gente se reúne, né? A gente cria essa energia boa de confraternização, de fraternidade. Isso dá pra gente um desejo muito grande de continuar, né? Num bom ano, não é, Ana? Num ano cheio de novas perspectivas. Então, que a gente possa fazer juntos aqui um podcast bem legal. Exatamente. Inclusive, você tem um podcast também, né? Sim. E você fala especificamente sobre a área da veterinária ou sobre a espiritualidade? Então, o podcast chama Bichos que Fazem História. Então, o podcast, quando idealizei, é para que a gente pudesse ouvir a história do tutor. Né? Quando ele conta sobre a vida dele, a relação dele com aquele animal. Então, assim, a gente sabe, vocês me falaram agora, né, que já tem os seus dois filhotes caninos. Então, assim, é muita emoção, aprendi muito. Porque sabe, Marcelo, a gente como veterinário, né, estando nesta posição de veterinário, a gente a escuta tem que ser muito amorosa, né? Porque é uma escuta onde você está tratando de um ser da família e a gente acho que nem precisa falar isso mais, né? Eu acho que isso já é intrínseco. Já é um fato, né? A gente dizer, os bichos hoje são tratados como alguém da família e tal, isso já para mim não precisa mais essa apresentação, né? Mas assim, o segundo episódio da primeira temporada foi uma amiga minha que ela hoje está na faixa dos 50 e poucos e ela teve um gato quando ela era uma menina de 8, 9 anos e quando ela gravou entrevista comigo e tal, ela se emocionava como se aquele gato tivesse ali na presença dela, porque foi muito marcante. Então, o podcast é para ouvir histórias de afeto. É para ouvir histórias de amor, histórias, como você trouxe a palavra, né? Que impactaram a vida das pessoas positivamente, que marcaram. Então, eu ouvi histórias belíssimas. É um bate-papo mesmo das pessoas contarem dessa relação e o quanto é importante para elas os animais. Então, Bichos que Fazem História é um podcast que
acalenta o meu coração. Isso dá um bom livro depois, hein? As histórias dão mesmo. Né? São muitas histórias. E me fala uma coisa, na tua infância você já tinha essa relação com os animais e já sentia algo do ponto de vista espiritual? Você vem de uma família que talvez a religião era outra daquela da sua filosofia de vida hoje, ou já tinha uma inclinação para essa visão mais espiritual? Não, a minha família, assim, os meus pais são imigrantes, né? Imigrantes árabes, eles são libaneses. Não querendo cortar, mas o seu nome vem de uma origem... Meus pais são libaneses, os dois. Pai e mãe. Suraya. Suraya. É assim que pronuncia. Sim, exato. Tá. E eles, então, eles são imigrantes e eu não tive, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Sabe aquela pessoa que falava de Deus com muita força, com muita fé, colocava a gente nesse sentido. Mas, assim, não era uma formação religiosa do ponto de vista... Porque é algo que eles traziam com eles. Não é algo que eram praticados aqui. A gente sempre morou numa cidade pequena, onde não tinha uma expressão, assim, que eles se reuniam tanto em relação à questão da religião. Mas eu sempre fui uma buscadora. Eu sentia uma necessidade. Já de criança você... Sabe aquela criança introspectiva, leitora, que gostava de buscar? Eu me lembro até hoje quando eu ganhei... Você sabe que eu não sei de quem, mas eu ganhei de uma pessoa tipo uma dobradurinha assim, ilustrada, que tinha um Pai Nosso. E eu abria, eu era criança, e eu abria e aquilo me... Sabe, eu lia e eu falava, tem algo aqui, eu queria entender, mas porque meus pais não têm uma formação cristã, né? Entendi. Respeitam Jesus como um profeta, mas não como eu entendo Jesus na minha formação dentro do espiritismo, da filosofia espírita e tal. Mas assim, e eu sempre busquei, eu sempre quis entender, então eu li várias tradições antes de chegar no espiritismo, sabe? Sabe aquela a procura. E hoje eu ouvi um termo de uma pessoa falando que é uma procura mesmo, né? Quando a gente está buscando algo para você se conhecer a sua interioridade, é uma procura, você está se curando de algo. Né? Então, eu buscava isso, buscava esse entendimento e, assim, desde muito jovem, de muito cedo, eu me lembro que no interior a gente tinha as benzedeiras. A Ana, você sabe o que é benzedeira, Ana? Sei, mas... Nunca passou por isso. Nunca passou por isso, né? A gente vai denunciando as idades, né? Quando tem benzedeira, né? Mas era bem interessante porque eu me sentia muito impactada com algumas coisas. E a minha mãe tinha uma senhora que eu amava aquela mulher. E aí eu ia na casa dela com a minha mãe e eu me lembro que ela olhava para mim, ela punha a mão em mim e ela falava comigo com carinho. Calma. E eu sentia, hoje eu entendo que ela, mesmo sem uma formação, como a gente entenderia, por exemplo, uma prática mediúnica, ela estava ali me doando dela, além de fluidos, ela estava me doando amor, né? Eu saía de lá tão bem, que eu acho que eu até passava mal para voltar, né? Pra ter aquela experiência de novo, né? Porque era muito bom, né? Então era uma pessoa, e deve existir muitas pessoas assim pelo país afora, né? Pessoas que a gente se sente só na presença, a gente sente aquele conforto, aquele bem-estar, mesmo que a pessoa não tenha uma prática estruturada, metódica dentro da espiritualidade, mas isso é nato, né? Sim. É inerente ali, faz parte. Né? Então eu sempre fui essa buscadora, sempre quis aprender, sempre quis ler e a espiritualidade é interessante, a gente sente que existe algo nos convidando para um passo além, né? Que a vida, para mim, eu brinco que se eu não conhecesse, né, porque faz sentido para mim, é óbvio que para outras pessoas talvez não, mas se eu não compreendesse a vida no sentido que eu entendo hoje, questão desde reencarnação, desde até como lidar com os bichos, com a natureza, se eu não tivesse essa ferramenta que eu tenho hoje de religiosidade, eu teria muita dificuldade de entender muitas questões da vida, sabe? Sim.
Então me dá muito alento, eu gosto muito. Já os animais, na minha casa todo mundo é doido por bicho. Então, desde cedo, resgata, a gente sempre teve animais resgatados e tal, então a gente gosta muito mesmo. E eu me lembro que desde criança eu sempre quis ser veterinária, sei lá, nem me passou outra coisa. Sempre quis, e os bichos sempre tiveram uma importância muito grande para mim. Mas eu gosto, sabe, Marcelo, eu não sou muito especista, sabe? Eu gosto de todos os bichos. Tá. É que os cães e os gatos são domesticados. Estão mais próximos, estão mais adaptados a viver conosco, né? Mas eu amo a todos e acho que, todos têm o direito e precisam ser protegidos, respeitados. Sim. E a natureza, eu fico impactada se eu vejo uma árvore sendo derrubada, eu gosto muito. E eu acho que quando a gente fala de Deus, né, cada um dá o nome que quiser, mas no meu entendimento, essa inteligência ou essa criação que a gente vê, essa perfeição, essa harmonia da natureza, né, como a gente vê desde os gregos, lá dos filósofos, quando trazem a harmonia como um elemento, né, da natureza, o belo e tal, eu fico muito impactada com os desrespeitos que a gente vê, sabe? Eu tenho uma visão a respeito da natureza que é a máxima do equilíbrio, assim. Sim. E toda aquela estrutura, aquela biota, fauna, flora, como ela se relaciona, desde os micro-organismos até organizações mais complexas, né? Porque existem animais que é uma coisa impressionante, a organização, né? A complexidade como eles vivem ali. Eu acho que é de um equilíbrio, tamanho, e tá ali a resposta para tudo que a gente busca, né? E o que nós, enquanto espécie, seres humanos, o que a gente vem fazendo é exatamente a contradição desse equilíbrio. Por isso que a gente está vendo coisas tão tristes, né? Tão tristes aí acontecendo pelo mundo afora, impactos ambientais que provavelmente são irreversíveis em algumas regiões, né? Processo de desertificação, haja vista aí o caso de Maceió, né? Sim. Então, até extinção, né? Extinção, Quantas espécies aí que a gente nem chegou a conhecer, né? E eu acho, não, na verdade eu também tenho certeza, que os animais, eles passam para nós uma profunda energia de cura, inclusive, e de transformação. Porque eles nos ensinam muita coisa, né? Quando você observa, é o carinho, é o afeto, é o acolhimento. Então eles falam com a gente de forma diferente, mas falam. E o quanto ainda tem desrespeito, maus tratos, né? A gente vê tantos maus tratos. Isso deve te chegar para você como veterinária e deve doer profundamente saber que o ser humano faz aquilo, né? Agora, eu estou percebendo na sua fala que a espiritualidade, de certa forma, e tua profissão é uma coisa só, né? Caminhou juntos e era uma coisa que já estava escrita, né? De alguma forma. E hoje você tem um trabalho numa casa, né? Que é o Caminho da Luz, né? Sim. Que fica na Zona Leste, não é isso? Sim. E fala um pouco lá como que vocês trabalham, como que é o dia a dia da casa, porque eu sei que é uma casa muito grande, atende muitos projetos. Acho que seria legal você falar um pouco também da casa que você hoje trabalha há muitos anos, né? Uhum. E como o trabalho de lá é tão bonito, que eu conheço parte dele já, falar pro pessoal que está assistindo a gente. Então, é uma casa que, assim, vai fazer agora... fez agora em outubro 48 anos de fundação. Você chegou a conhecer a dona Marlene, que é a fundadora da casa, né? Quando você esteve no nosso programa, programa Caminho da Luz da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, você esteve lá e tal. Foi lá em 2012, né?
E aí ela fundou e tal, e hoje a gente leva a casa adiante de uma forma muito... Ela tinha uma característica de liderança daquela que forma pessoas, não é? Porque o líder que está à frente de uma obra e que a obra continua quando ele não está mais fisicamente presente é porque sobre formar essas pessoas. Né? Então, distribuir tarefas, reconhecer os talentos, dar oportunidades. Então, é uma casa muito, muito rica nisso, né? De trazer a possibilidade da pessoa, do trabalhador, do colaborador que está lá, do médium, se formar e continuar e dar toda a assistência que é possível. Então, a casa tem atividades praticamente todos os dias, né? Segunda, quarta, sábado específico para crianças e seus familiares. E no domingo também, é para adultos normal. Então, a casa tem essa área que é da assistência espiritual, que as pessoas procuram, passam por um acolhimento fraterno, conversam, trazem ali a sua necessidade, são direcionados para alguns tipos de passes, né, de energizações, mas sempre, em todas as assistências, o Evangelho de Jesus é aquele, é o norte, né? É o sustentáculo isso, é onde a gente encontra, porque a gente compreende dentro da doutrina espírita que cada um de nós, né, essa imanência de Deus em nós, a gente é capaz de atualizar e de colocar as nossas potências para ação. E Jesus é esse convite, né? Ele traz o convite sempre muito do verbo, né? Venha, ame, perdoe, né? Vá e tenta fazer diferente. Transforme, né? Isso, sempre ele é um convite para um movimento. E a casa ela nos coloca nesse lugar. Então sempre tem o evangelho, os passes e tal. Mas você sabe, Marcelo, tem algo que eu acho que é um grande diferencial da casa, que é a oportunidade que a casa dá para que todos os médiuns sempre possam estudar. Então, a casa tem, todas as terças-feiras, é destinada exclusivamente à noite aos estudos. A gente tem estudos virtuais, a gente tem cursos de filosofia espírita, a gente tem cursos de médiuns, a gente tem cursos de atualizações várias para os atendimentos da casa. Então, assim, o sustentáculo, realmente, eu acho que o que dá aquela raiz é estudar, eu acho que conhecer, se aprimorar. Por isso que a casa tem tão profícua, né? A casa continua, porque se você não forma pessoas, né? Se você não educa para a vida, se você não convida essa pessoa para a sua autotransformação, para que ela esteja cada vez melhor e tal, você não consegue sustentar uma casa. Não tem o amanhã, né? É isso. E legal você tocar nisso, porque a casa também tem grupo de jovens, né? Chama GECAL, que é Jovens Espíritas a Caminho da Luz. Tem evangelização infantil, tem evangelização para adolescentes. Então, é um momento em que... e com uma linguagem acessível, né? Porque não é... Tem situações, um jovem hoje, que ele quer estar ali, mas ele quer ouvir o que ele entende, que é gostoso, né? São os códigos, símbolos ali, faz né? parte, né? Então, isso é importante. Então, a casa é muito rica, assim, é um lugar que eu particularmente me sinto pertencente, é uma família, a gente acaba sendo amigos. Claro, tem todo um desafio, a gente lida com muitas pessoas. Ser humano, né? A gente tem... As relações são complexas, sim, né? A gente tem lá um grupo imenso de trabalhadores, 500 trabalhadores, mais alunos, bastante alunos e tal. E hoje eu estou à frente de um curso de filosofia espírita, né? A gente tem lá mais de 100 trabalhadores fazendo o curso, né? Então, porque a doutrina espírita é uma filosofia, né? Com bases científicas e consequências religiosas ou de religiosidade. Né? Porque a religiosidade vai além das convenções do mundo. Sim. Religiosidade é algo que a gente se sente, é a interioridade, né? É a comunhão, é entender
de Deus, a imanência de Deus em nós. Então é muito mais do que seguir algo, né, que esteja fora da gente. Então é algo que para mim faz muito sentido e me dá muita vontade de, sabe, aquela coisa que te dá ânimo de fazer e de seguir. Prazer, né? Eu tenho assim, é algo que parece que eu já entrei em contato em algum momento, em alguma outra jornada, e que hoje para mim é uma revisão, né? Muito legal. Nossa memória kármica, né? Verdade. Ancestral, né? Então, essa memória, né, espiritual, aquilo que a gente... É interessante, né? Porque certamente todos nós, a gente sabe para onde que tem que ir. Parece que a gente fala, ai meu Deus, o que eu faço agora? Mas a gente tem uma intuição, né? Que dentro da doutrina espírita a gente entende como um sentido a mais, né? Aquilo que a gente está aqui no sensório, no tangível, no sensível, a gente está aqui com os 5 sentidos. Mas a intuição é um conhecimento a priori, aquilo que já é imediato. A gente entra em contato, você já... Nossa, não, isso eu sei que eu não posso, ou isso sim, eu sei que eu devo. Né? Então eu tenho essa sensação de que tanto dos bichos, tanto que a doutrina espírita me ajudou a compreender a minha jornada como veterinária, né? Estando veterinária. Porque os animais, eles não são coisas. Hoje a gente tem até projetos de lei dando direitos aos animais, né, colocando os animais como direito de serem protegidos, de terem direitos assegurados, né? Hoje tem as pessoas em todos os âmbitos, hoje já tem dentro da lei famílias multiespécie, para dar aos animais o direito de estar ali, protegidos e tudo mais. E eu, quando comecei na veterinária, tinha muitas questões que eu lidava no cotidiano, das dores, das partidas, das doenças, das aflições dos tutores, de como eles se sentiam quando aquele animal, por alguma razão, desencarna, né, morre, e para onde vai, o que acontece com ele, e ele vai estar bem, não vai estar bem, enfim, as pessoas perguntavam muitas coisas, e coincidentemente também foi um tempo em que eu fui chegando e entendendo a doutrina espírita, e ela foi fazendo sentido para mim. Eu fui encontrando respostas. E aí, dentro dessa questão da espiritualidade, os animais, onde é que eles estão aí nessa conversa, eu fui conseguindo também estudar e acalmar o meu coração. Conseguir levar a minha jornada compreendendo que o sofrimento dos animais tem finalidade, tudo no universo cumpre uma tarefa. Tem o seu momento, uma missão, né? No ponto de vista também, né, da finitude, que tudo que é material é finito, porém a essência permanece. Sim. Né? E os animais, esse princípio inteligente, dentro do recorte espírita, né, dando aqui esse olhar, é um princípio inteligente, é uma alma, né, podemos dizer assim, para trazer uma correlação, em que permanece, sobrevive ao corpo. Então, eles não morrem, né? No sentido de acabou tudo. Eu fui entendendo essas coisas e isso foi me trazendo muita... Sabe, quando vai dando aquele sossego na alma, olhando e falando, nossa, faz sentido. Porque é uma metodologia racional de trazer respostas, né, aos princípios e tal. Sim. Então... Para mim foi muito importante. Aí o podcast, aí tudo vai sendo, parece... complementar. Eu penso que sim, sabe, Marcelo? Que é inegável, né? Às vezes você tá num dia triste, aí você olha o cachorrinho, ele tá te olhando com tanta felicidade que muda o seu dia, né? Você pode sair, você sai do 0 e vai pra 1000 de felicidade só pela conexão ali, né? Tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é muito abordada na cultura pop, que é a questão do animal de poder. Que tem até na cena do Clube da Luta, a primeira cena é isso, Harry Potter tem a questão do patrono. Como que isso é? Porque é algo que eu não compreendo muito bem.
E eu queria saber se você poderia trazer um pouco isso. Se faz sentido. Se existe essa Se conexão. existe essa conexão, se é algo que a cultura pop só usa porque é interessante. Tá, me explica um pouco mais sobre isso, porque eu não lembro exatamente do que você tá. Como é que. O animal como poder, você tá falando? Eles usam um animal de poder como sendo cada pessoa teria esse animal. Um animal de poder, tá, entendi. Olha, Ana, eu acho que eu acho que é ficção, assim, no meu entendimento, tá? Sim. Desculpa, eu até te perguntei porque eu não tenho tanta familiaridade com o termo e tal, por isso que eu te pedi até para me explicar melhor. Eu não vejo dentro, por exemplo, da minha compreensão, dentro do espiritismo, os animais cumprem a tarefa deles como seres independentes da nossa, do que nós desejamos ou das nossas projeções. Os animais, por isso, não são coisas, né? Eles não estão no mundo para nos servir em nenhum aspecto. Nós somos interdependentes em todos os reinos. Nós precisamos da água, nós precisamos da terra, nós precisamos do ar, nós precisamos dos animais, nós precisamos das plantas. Somos todos interdependentes. Tanto como você bem me colocou, né, Marcelo? A gente tem visto tantas dores e aflições, né? Que a gente vê chuva no lugar, dores no outro, inundação. Seca onde nunca existiu. Então, Ana, eu acho que é algo que ficcionado, se bem que eu amo Harry Potter. Eu acho muito sensacional, eu adoro, eu assisti todos os filmes. Eu ganhei de uma amiga um livro, o primeiro livro em inglês para eu estudar mais e tal, que eu falei, eu preciso me debruçar aqui, porque eu gosto muito mesmo. E eu amo as corujas. Eu também. Eu amo as corujas. Vocês têm algo em comum, então. Amo corujas. Também. Eu olho para elas, eu me identifico e eu brinco que coruja é um gato de asas. Né? Eu brinco porque elas têm sabe aquele mistério, aquela coisa do gato, do felino. É perspicaz, né? Aquela parada, sabe aquela... uma serenidade, mas ao mesmo tempo a gente sente assim um certo distanciamento, mas algo que você percebe uma inteligência, uma articulação. Então eu amo corujas, tá? Eu acho que nesse sentido é mais algo que dá pra gente um olhar de... trazendo eles para perto de nós e meio que colocando o poder que eles têm, porque aquela coruja, por exemplo, do Harry Potter, né? Elas tinham um poder, uma serenidade, uma magia, já que ele era o mago, né? Elas têm uma magia, um mistério que está sempre no oculto, né? Aquilo que a gente não identifica de cara. Não ler efetivamente, né? E ele estava se descobrindo, né? Então eu acho que você vê que tem uma correspondência. Elas são super misteriosas, as pessoas às vezes têm medo, elas estão... Noturna, né? Noturna. Então eu acho que pode ser por isso que tem essa similaridade, né? E continuando... Desculpa, pode... Imagina, que isso, mas pode perguntar. No assunto do Harry Potter. É tão bom, né? Porque nós estamos aqui numa geracional negócio, né? E ela me pega de surpresa às vezes. Porque é verdade, é geracional, muito bom. E eu gosto de Harry Potter, né? Li, assim, sou apaixonada. E eu acho que continuando nesse assunto, quando você tem o feitiço do patrono, a forma do patrono corpóreo, ele é um animal. E é o animal que vai ser o protetor contra a tristeza, né? Porque o dementador, o que ele faz? Ele tira a vida da pessoa e traz a tristeza. Então, ele justamente, o feitiço que a forma dele é um animal, que muda para cada personagem, mas esse feitiço do animal que tira a pessoa e protege ela da tristeza, da depressão. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Essa relação do animal como protetor, né? E muitas pessoas eu venho escutando que teve um processo de depressão, uma crise de ansiedade... depois que adota um animalzinho, passa a um processo mesmo de transformação, de melhora, né? Porque existe uma afetividade muito profunda, né? Você começa a tua fala também dizendo que já não se fala, não tem mais o que falar, é da família, tá posto, né? E é uma coisa que o luto... E aí foi o que você também começa a estudar muito sobre a espiritualidade animal, porque o tutor ia lá e sofria e como dar conta disso. Mas o luto, quando você perde um animalzinho ali, é uma coisa... literalmente alguém da família, é uma coisa muito profunda, né?
E como que você, a partir do momento que você começa a estudar, sentir, buscar essa compreensão da espiritualidade animal, você consegue passar isso para as pessoas? Porque você lida com o luto, né, como veterinária. Não tem como, né? Numa carreira, você vai lidar com isso, né? Como que você instrumentaliza isso no seu dia a dia? Então, é interessante você colocar essa questão. Primeiro, começando pela questão das adoções, no sentido de que, por exemplo, no Bichos que Fazem História, quando a gente fala com os tutores e tal, tem vários ali que quiseram falar, porque foram animais que conseguiram que, de algum modo, a convivência ajudou a pessoa a sair de quadros realmente de muita dor e sofrimento, as questões de saúde mental que a gente vê que é algo que está, assim, todos nós conhecemos alguém. É uma epidemia. Todos nós conhecemos alguém, ou nós passamos por momentos, sim, assim, né, a gente está saindo de uma pandemia que, sim, marcou muito e tal. Então, assim, eu tenho vários relatos, por exemplo, de pessoas que não conseguem ter uma boa relação com algum familiar, por exemplo, mas sempre chega em casa, aquela pessoa meio sisuda e tal, mas o cachorro, vem com o papai, abraça e beija, leva a passear. Faz falinhas, né? Aquelas falinhas dengosas. Sim, então assim, a pessoa, ela encontra outra persona, ela encontra outra forma de se expressar, para conseguir colocar para fora algo que ela tem, mas que talvez ela não consiga fazer isso com outro ser humano. Tá. Mas ela, com o cachorro ou com o gato, ela consegue. Então isso é muito, muito comum da gente ver nos relatos. E é interessante a questão do luto, porque o luto, em geral, o enlutado é invisibilizado já por natureza na sociedade, né? Porque aquela história, passou 3, 4 semanas, todo mundo, nossa, mas vamos lá, precisa viver, tem que ser forte, precisa sair, a vida continua e tal. Oi, né? Às vezes a pessoa não permite que o outro chore a dor dele. E o luto, a gente sabe que é um processo que cada um vai no seu passo, cada um sente a sua dor da sua forma. Expressa de uma determinada forma. Sim, e tem lutos tardios, tem pessoas que não entram em contato num primeiro momento e vai passar por isso de uma forma muito mais dolorosa lá na frente. Então tem várias questões. Hoje a psicologia nem fala mais em tempo. Antes a gente ouvia dizer, né? Olha, depois de 2 anos já é um luto mais complicado e tal. Hoje ninguém diz mais isso. As pessoas dizem que cada um tem o seu ritmo. E aí, Marcelo, o luto em relação a um animal de estimação é algo que as pessoas não admitem. Em geral, um enlutado, um tutor enlutado é visto como: o quê? Era só um cachorro? Que exagero. Era só um gato? Como é que essa pessoa está chorando até agora? Aí começam aquelas torturas, né? Tipo, olha, mas morrem crianças, olha, mas morrem pessoas não sei de que jeito, olha, mas tem gente passando fome. Gente, dor não é algo que a gente coloca dentro de uma caixinha, mede, vai tomar uma pílula, não é isso. Cada um sente do seu jeito. Claro que o mundo tem várias dores e quem sabe, né, a Ana ainda vai encontrar um mundo melhor, um mundo que nós possamos, a responsabilidade é nossa em deixar esse mundo muito melhor para aqueles que vão vir, mas as pessoas enlutadas em relação aos animais, a gente até no A Caminho da Luz, na pandemia a gente começou uma assistência, um acolhimento virtual, né, para um bate-papo realmente com as pessoas que precisavam conversar, passar por ser acolhida naquele momento, e a gente fazia isso virtualmente, porque a casa estava fechada, e eu fiz um treinamento com os acolhedores, falando do luto na perda de um animal de estimação, né? Um ser ali da família. Hoje a gente nem usa mais, fala animal de companhia, então os termos são muito vão flexibilizando de acordo com o contexto, né? E as pessoas, assim, eu particularmente atendi uma moça que estava devastada porque morava ela e uma cachorra. A cachorra morreu durante a pandemia. E ela não tinha mais ninguém, segundo o que ela colocava. Então, assim, era desesperador como ela se colocou ali. Então, assim, veja, como que a gente vai dizer que é pouco
qual é o tempo. É irrelevante. Qual é o tempo que ela deve ficar ali ou não, qual é o tempo que ela deve disponibilizar da emoção dela para viver aquilo. Então, é muito invisibilizado, é mal compreendido, mas, felizmente, tem lugares de discussão como esse, onde a gente pode falar a respeito. Eu falo muito sobre isso também num programa que eu tenho numa rádio, que é na Web Rádio, a Estação da Luz, que os Seres e o Planeta, eu sempre trago os temas ambientais relacionados ao espiritismo, né, trazendo dentro do espiritismo como a gente fala dos reinos, com a importância do nosso planeta, qual é o respeito que a gente tem que ter. E o luto dos animais é algo que eu sempre também tento ali trazer para que as pessoas se sintam dizendo, olha, pera lá, alguém está falando que eu posso sentir. Sabe? Sim. Porque... Aí cria uma identidade ali, né? Uma empatia. Uma humanidade, né? Eu acho que quando a gente olha para o outro e consegue compreender que o outro tem... a gente respeita. Por isso tanto que a gente fala do autoconhecimento. Porque quando você sabe que você também é impactado por algumas dores que para o outro pode ser diferente, etc., você consegue ter a tal da empatia. Você diz, não, pera lá. Tem algo ali, né? Essa pessoa está sofrendo. Então, é isso, não é minimizar, não é dizer não é por aí, olha, você tem que seguir, porque normalmente um enlutado tem sempre que alguém diz, olha, a vida continua, é óbvio que a vida continua. As demandas do cotidiano, do dia a dia, elas vão levando a gente para frente. As necessidades materiais, né? Você precisa trabalhar, você precisa ter a sua casa, tem a funcionalidade, você tem inúmeras outras questões na vida que realmente vai seguindo, né? E as coisas vão, de algum modo, entrando num caminho. Se ajustando, né? Agora, quando a gente fala dos animais, às vezes as pessoas são muito cruéis, né? E a crueldade, como você citou, a crueldade contra os animais é uma covardia, uma brutalidade que é incompreensível. Sim. É incompreensível que as pessoas caçem animais, que as pessoas matem animais, que as pessoas cometam atrocidades. Não sei nem assim, sei lá, a gente olha e... Por isso que eu digo, se eu não tivesse, assim, pra mim, né, fez sentido pra mim, se eu não tivesse buscado entender a mim mesma, a minha imortalidade, no sentido de que cada um de nós, enquanto espíritos imortais, somos seres em aprendizado, que as oportunidades, elas são nos dadas, cada um de nós vai aproveitá-las ou não, mas cada um sempre vai ter ali, é o tempo da ação. Se eu não tivesse esse entendimento e olhar para o mundo, né, a gente vive num dos países mais desigual do planeta, né? A gente vive com pessoas com índices mínimos. Sim. Só para sobreviver. São distâncias abissais, né? Sim, onde os professores são criaturas que vistas... Como inimigos. Inimigos, pessoas que não têm, sabe, não teriam toda a reverência que merecem. Não tem valor social. Sim, né? Então... não dá, né? Não tem aquela historinha do imperador do Japão, que o único que ele reverenciava eram os professores, né? Eu falo isso porque você é um professor, né? E a gente é amplamente desvalorizado, né? E eu costumo dizer sempre que o pessoal fala muito em época de campanha, precisamos criar políticas públicas para a educação, precisamos isso, precisamos aquilo, mas não passa das retóricas, né? E a gente, na prática mesmo, fica muito sozinho, muito abandonado, e parece que tudo volta contra a categoria. Então isso é uma luta que, se o país de fato quiser se desenvolver, um país que deseja uma sociedade com equidade, vai ter que trabalhar e ver com muito carinho a educação, porque é a mola propulsora para todas as transformações. Né? Um país que deseja ser sério precisa ter uma educação de qualidade, não tem por onde sair, né?
Então é uma luta inglória, né? Muito inglória no nosso país. É muito triste falar isso, mas é a nossa realidade 2023. 24, né? Já. 24. É queria muito triste. Só adicionar uma questão que a gente estava falando do luto, que é algo muito interessante. Eu gosto muito desse pensamento, que ele é um neuropsiquiatra austríaco. O nome acho que é Viktor Frankl, alguma coisa assim. É, o Viktor Frankl. E ele fala que a dor, o sentimento humano da dor, da perda, ela é como um gás nobre. Então, você colocar dentro de uma caixa, ela pode ser grande ou pode ser pequena. Mas esse gás nobre, ele se comporta de uma forma que ele vai ocupar todo o espaço. Por isso que a gente não pode ficar medindo, uma dor é maior, uma dor é menor. Então, eu gosto muito dos estudos dele em relação a isso, porque ele traz muito essa questão do... Não tem comparação, né? É um sentimento que você não pode ficar falando assim, diminuindo o sentimento de uma pessoa, né? Eu acho isso muito cruel quando as pessoas, elas descaracterizam o sentimento de alguém, né? Seja qual for a razão. Não há maior nem menor, melhor ou pior. É o seu sentimento, é a sua sensação, é o seu momento. Isso tudo tem que ser muito respeitado. E você tem razão. Me incomoda muito, Soraya, quando as pessoas colocam... mas eu já escutei isso. Puta, que frescura por causa de um cachorro, né? Eu já escutei, você que é do meio, né, já deve ter escutado inúmeras vezes. É muito triste você falar um negócio desse. E o mundo hoje está absolutamente desequilibrado. Se a gente pegar como base só a questão do degelo, é absolutamente alarmante o que está acontecendo. E as pessoas não estão percebendo assim, né? Elas não querem perceber. E isso tem que ser um alerta, um grito, né? Porque a necessidade é para ontem. Né? O quanto isso está impactando os oceanos. O plástico, tem uma discussão absurda aí, né, sobre o plástico nos oceanos. Já acharam até resíduo plástico em coração. É o microplástico, né? O microplástico. Que já tem na corrente sanguínea de todo mundo. Olha só a que ponto chegamos. É assustador. Né? E aí é legal até te fazer essa pergunta. Segundo a doutrina espírita, esse desequilíbrio que nós estamos vivendo, que parte disso tudo é apenas humano. Existe alguma visão de que existe aí alguma questão espiritual também que interfere nesse processo? Olha, é assim, a gente no meio espírita, eu acho que você talvez já deve ter ouvido, fala-se muito da tal transição planetária. Vocês já ouviram falar, né? Já. Então, assim, o meu entendimento, eu entendo assim, a transição... Todas as civilizações sempre estão em transição, né? Sempre. A gente está sempre começando, terminando, iniciando outro ciclo e assim caminho. A gente se conheceu pelo fim de um ciclo, isso, foi? Exatamente. Né? Muito legal. Então, assim, dentro do espiritismo, a gente tem algumas referências a essas transições, especialmente na Gênese, que é um dos 5 livros da codificação espírita, onde Kardec, e tem ali a participação de vários espíritos ali, desde Galileu Galilei e vários outros, e especialmente num texto que terminando ali a Gênese, que fala sinais dos tempos, onde ele traz que a gente realmente passa, né? Só que não tem data, porque as pessoas tentam encaixar tudo dentro do cronograma, da planilha. Que é a nossa forma mental de pensar o tempo. De conforto, porque quando você não tem não é o tempo que está passando, é o relógio, é o mês, é o ano, olha, o dia tal vai acontecer, não é isso, né? É óbvio que não é isso. Então ele coloca que que a Terra, o planeta Terra, como um planeta de expiação e provas, dentro das denominações entendidas e trazidas pelo Espírito da Verdade, né, na codificação espírita, entende-se que a Terra é um planeta de expiação e provas em transição para um planeta de regeneração, onde o bem seria mais prevalente do que o mal. E a gente vê que, em número, eu tenho, assim, muito otimismo, porque eu acho que muito mais gente vivendo nesse bem que a gente gostaria do que o contrário.
concordo plenamente. Eu defendo isso, inclusive. E eu creio que, assim, o mal que a gente enxerga é porque o mal, ele realmente é muito atrevido. Ele aparece, né? Ele se mostra. O marketing dele é muito poderoso. Ele se mostra. O mal se mostra com todas as suas forças. Então, olha só, Harry Potter, hein? Então, assim, dentro ali da Gênese, o Kardec fala que o planeta, então, dessa forma, as transformações, ele traz como transformações morais. Não seriam tsunamis, não seriam os meteoros, não seriam transformações externas. Então, assim, mas a gente vê em outras partes ali também a responsabilidade de cada um de nós por estarmos em um planeta onde, para a coletividade, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, a natureza, ela é harmônica. Se a gente olhar planta, os animais... Então, quando a gente falou da pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Bom, a gente foi lá, tirou um animal de um lugar que era o dele, trouxe ele para um mercado, se alimentou de um animal que não podia. Na cadeia ali tinha um morcego que era um hospedeiro, aí o outro era o hospedeiro intermediário. Então, assim... Aí, quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, vai desmatar uma floresta, claro que fungos, bactérias, vírus que estão lá e que são remédio, inclusive, serão mobilizados para um outro lugar. Eles têm que se achar, certo? Um ecossistema diferente, né? Então, tem que se adaptar. Sim, porque desde o Darwin já fala, né? Quem sobrevive é quem se adapta. Não é o mais forte, é quem se adapta. Então, a gente, dentro do espiritismo, sempre, né, são atributos do espírito imortal: o pensamento, o livre-arbítrio e a vontade. Se a gente olhar para esses 3 atributos, que é aquilo que é e não pode deixar de ser, que senão não seria um atributo, entende-se que a gente, de algum modo, né? É claro que a natureza, o planeta Terra está em movimento, está vivo. É um ser vivo. Está vivo. As árvores estão vivas, as raízes estão vivas, a Terra tem vitalidade em tudo, né? No sentido, não é um ser orgânico na Terra, os seres inorgânicos, orgânicos, enfim. Mas... tem todo um movimento que está sempre tudo progredindo. Pulsando, eu sempre sinto essa sensação. Não é? É fato, vai numa praia, vai numa floresta, você sente a vida ali, né? Claro que tem isso que é algo que é inerente àquela matéria que é animada, né? E aí a gente entraria na questão, o princípio inteligente, que está em tudo como substância, não é? Mas a gente tem a nossa contribuição. Senão nós seríamos nada no planeta. Nós estamos aqui, a gente produz lixo, a gente produz matéria mental, a gente produz... gases tóxicos. Sim, a gente se alimenta, as nossas escolhas conscientes ou não, pela alimentação, pelas roupas, pelos bens de consumo, pela tecnologia. Tudo que nós vamos escolhendo e consumindo, nós vamos interferindo, porque hoje a Terra precisa, em agosto de 2023, ela já entrou no ponto de que a saturação, tudo... Isso. Que ela já produziu, passou da medida do que era possível para regeneração. Então, cada ano, há 10 anos atrás, foi em abril. Agora, né, a gente já terminou, a gente já não consegue mais regenerar a Terra de um modo que a gente possa continuar consumindo. Então, Marcelo, respondendo a sua questão... Se o Espiritismo traz que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui progredindo, aprendendo, aprendendo a viver o bem, o amor, a fraternidade, o belo, se tudo isso faz parte do entendimento do espírito imortal em níveis diferentes, é óbvio, cada um de nós tem a sua própria compreensão, mas quando a gente se desumaniza e desrespeita todo este ecossistema, o meio ambiente não é lá na floresta, lá na Amazônia, tá aqui, né? Porque tem lixo ali na porta, tem a pessoa que joga ali, entope o bueiro, tem o outro que compra além da conta, que tá com o freezer cheio de comida e o outro não tem nada.
Veja, a gente precisa ser mais fraterno, a gente precisa, por isso Kardec coloca como sendo essa transição, sendo algo que não é externo. Nós precisamos da transformação moral, e não é moralismo. Não é no sentido de apontar o dedo e julgar e dizer, olha, você anda assim ou anda assado porque tem que ser assim ou assado. Não, é algo interno, é da interioridade, de valores. Sim. É um tsunami de valores. E a gente vê isso a todo tempo. Em tudo que a gente vê hoje, em toda a comunicação do ser humano é guerra de narrativas, né? Questões ideológicas, ódio, né? valor. E isso vai interferindo de alguma forma neste ser maravilhoso que é esse grande planeta azul, né? Que a gente tem essa oportunidade de estar aqui. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sim. Somos responsáveis, não podemos dizer que eu não moro na Amazônia, então tudo bem. Não. Se parar de chover lá, vai parar de chover aqui. Se desmatar lá, a sua roça, a sua soja, o seu milho, os bois, eles não vão ter comida, porque a chuva vem de lá, porque é aquela evaporação. Essa harmonia que eu acho que para muitos ainda está muito incipiente. Ainda não tem a consciência. Clareza disso. Por isso que eu entendo que eu acho que a espiritualidade, no sentido de entender algo metafísico, dá para as pessoas algo mais humanidade, algo que você não está aqui para viver uma vida só do prazer sensorial e acabou, eu faço o que eu quero, porque acabou, não vai ter outra, uma vida é uma só. Então, para mim, não faria muito sentido. Por isso que eu me entendo e acho interessante pensar no espiritismo e em todas as outras, eu acho que é importante, porque você sempre traz esse tema aqui, que eu acho que nem tem mais essa questão de tolerância, não. A gente tem que ter respeito por todas as tradições que, de algum modo, busca a transformação do ser humano, né? Que faz com que o ser humano se sinta bem, se sinta feliz, qualquer que seja, né? Então, buscar de uma forma racional, claro, a gente lutar contra os fanatismos e tal. Eu estou aqui dando algo que é do meu coração, algo que faz parte de mim e que é importante para mim, né? E a gente está compartilhando e vocês estão ouvindo, o pessoal que está em casa e tal, e podem pensar sobre o que eu estou trazendo, mas pode dizer, olha, para mim faz sentido tal coisa. Mas é tão bom quando o diálogo, né, a dialética é respeitada, não é? E esse é o caminho. Né? Sem isso... Não há transformação. Né? A gente tem que aprender a ouvir, conversar, dialogar, trocar experiências, mas sem odiar, sem disputa, sem criar só polêmica, porque hoje a internet mesmo vive de polêmica. As pessoas querem criar polêmica para ter engajamento, né? Então isso é um problema que a gente vive hoje, né? E a gente pode aprender isso muito com os animais, né? Porque eles são tanta representação de amor neles, né? E eu acho que eles são vários exemplos pra gente. Eu vou contar uma história que eu acho que a partir de história você também... Ai, vou levar a Ana no meu podcast. Nossa, eu adoro já tá convidada, hein, Ana? Olha que apareça. Que a gente fala que é o nosso círculo animal, né? Que são os amigos, os bichinhos dos nossos amigos, que a gente tá sempre junto. E aí tem a história do Tonho, que eu acho muito interessante. Tonho, porque o Tonho, o meu tio, ele tava num saco de lixo. Porque eu ia matar ele. E porque eu falava assim, não, ele é agressivo, ele não... Sabe, ele era um filhotinho. Ele caiu da caçamba de uma picape. Ele tava dentro de uma caçamba, dentro de um saco de lixo, porque iam matar. E aí, hoje, ele é o cachorro mais amoroso e mais grato que eu vejo na vida, sabe? Você chega, ele tem uma felicidade e você fala, a pessoa falou que ele era agressivo, como assim? E ter coragem de colocar ele num saco de lixo.
E hoje eu vejo o Tonho, ele é o cachorro mais feliz que eu conheço. Você chega, ele quer pular em todo mundo. Ele é até exagerado, né? Ele é o famoso caramelo, né? Ele é o caramelo. O vira-lata caramelo? Isso não tem pra ninguém, não, muito bom. Ele é, né? É literalmente e é você isso. aprender com ele, porque você vê, nossa, ele teve um início da vida tão difícil, né? Porque, e quase que ele não ia, né, ter a chance de viver. E ele tem tanta essa pureza da gratidão, da felicidade, do amor que você vê no olhinho dele, sabe? E eu gosto muito. E era uma picape com aquela traseira estendida e foi na Serra da Cantareira, na estradinha de terra. Quando passou num buraco, algo caiu. Parecia um bebê. Parecia uma criança. Né? E esse né, o Márcio, ele viu, tinha mais amigos ali, e aí eles correram. Eles falaram, meu, o que tá acontecendo? Aí o cara parou o carro. O que você tá fazendo? Foram ver, era o cachorro. Aí ele falou, esse cachorro é muito bravo, quer dizer, é só amor o cachorro. Aí ele ainda falou, vai embora antes que a gente perca a cabeça aqui. Na verdade, ele estava dentro de um saco, ele ia matar o cachorro. Né? Ele ia matar o cachorro. Ou abandonar, né? E o cachorro é assim... Ele chega a ser chato, de tanto que ele quer falar pra você, cara... tanto que ele entrega, né? Obrigado, vocês me salvaram, né? É muito legal. Ele é muito louco, assim, o Tonho, né? E foi muito... Ele é um cachorro muito especial, né? Então, outra coisa que é importante falar também, a Soraya se especializou em nutrição animal, né? Sim. Então, há uma relação também, na sua concepção, daquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. E para o animal, claro que deve ter tratamentos específicos, né? O nosso maltês tem problema de pele, a gente tem que ter a ração certa, tal, até acertar lá para ele ficar bem. E a nutrição tem essa relação também com a espiritualidade na sua concepção? Eu penso que sim, eu penso que a gente tem... O alimento é vida, né? É vitalidade. O alimento traz pra gente a possibilidade dessa expressão, de estar aqui, de estar bem, de estar saudável e tal. E eu sempre fui apaixonada pela alimentação. Eu gosto muito da escolha de ingredientes, eu gosto gosto de cozinhar, eu acho que é um momento assim de afeto, é um momento de compartilhar, é um momento muito bom. E eu gosto muito de sempre gostei para humanos e tal. E a medicina veterinária, o advento, por exemplo, dos alimentos extrusados, né, as rações e tal, foi um up dentro da veterinária, né, da nutrição, já que a partir dali também os animais começaram a comer alimentos balanceados, etc e tal. E depois, há pouco, sei lá, mais ou menos uns 10 anos para cá, a alimentação natural é algo que, assim, é uma alimentação, não é resto de comida, né? Aquela coisa, é comida igual a da gente, mas é balanceada, ela é formulada de acordo com a fase da vida daquele animal, se tem alguma patologia, uma doença crônica ou degenerativa, a idade. Então, é legal porque ela é individualizada, né? Você pode fazer de acordo com a necessidade. Então, animais que têm problemas renais, outro que tem problema hepático, tem aqueles que começam a envelhecer, tem as questões de cognição, eles também têm. Tem, né? Eles perdem um pouquinho, eles ficam um pouquinho mais, sabe? Aquela coisa mais assonado, menos ativo. Começa mais com lento, né? Eles começam a ter também essas questões. E tem inúmeras. Hoje a gente fala de medicina integrativa no sentido de trazer outras especialidades, acupuntura com a nutrição, várias questões importantes, né? Homeopatia com a nutrição. Então, isso, para mim, sempre foi muito apaixonante. E para mim, eles merecem sempre o melhor. Então, o que pudermos fazer para prolongar, para que eles tenham longevidade com qualidade de vida, que eles vivam bem, essa é a minha alegria, a minha missão. Eu adoro ver como eles ficam contentes, felizes de comer uma comidinha ali que é viva, né? Uma comida viva, no sentido de que está ali, são legumes, são carnes, são cereais que são nossos, mas que a gente tem um balanceamento óbvio e ali nas proporções, nos índices em que eles vão ficar bem.
né? Porque a nutrição é uma ciência. Então, ela não é algo, não é um achismo. Aleatório. Não, é que nem pra gente. Então, a gente sabe o número ali de calorias, a gente sabe qual ingrediente fornece qual nutriente. Enfim, é algo bem legal. Então, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação e eu gosto demais. Para mim é algo assim que traz... Eu gosto muito, sabe, Marcelo, da parte de trazer da prevenção. Tá. Eu sou da turma que gosta de primeiro vamos prevenir, do que somente ser o médico que vai lá e vai cuidar de doença. Eu gosto do antes. Tá. Né? Claro que depois, assim, em geral, as pessoas procuram as questões mais saudáveis depois que a gente que já está doente, né? O índice é muito maior de procura por um atendimento nutricional quando um animal já está atravessando uma patologia. Por exemplo, uma patologia oncológica, qualquer coisa assim. Então, no momento que o animal adoece, o tutor vai tentar buscar algo diferente ou algo que seja mais saudável, vamos dizer assim. Mas já tem uma consciência legal, porque eu gosto da parte de prevenção. Eu acho que tudo é educação realmente, né? Porque quando você se preocupa anteriormente, antes de adoecer, você já está usando dos seus recursos para, se adoecer, as coisas não serem tão graves, né? Eu acho muito legal, então eu curto muito. Mas eu acho que tem muito sentido quando a gente pensa o país que a gente vive, que infelizmente o tratamento é sempre da doença e a medicina preventiva ela é tão, de certa forma, ela é negligenciada no Brasil, né? E às vezes você procura o médico ou você vai fazer uma atividade física só porque houve um indicativo de saúde, sendo que você sabe, nós sabemos os benefícios da atividade física, mas a gente vai fazer quando já está com pressão alta, né? Coisa do tipo. Mas é cultural também, né? Sim. Né? E a gente acaba projetando isso para os animaizinhos também, que acaba virando um processo natural. Então, a espiritualidade animal hoje para você é algo muito importante. Sim, nossa. Eu procuro, assim, sempre que... como eu falei para você, eu comecei a estudar a espiritualidade dos animais porque eu precisava de respostas. Tá. Eu precisava compreender a minha tarefa, acalmar o meu coração diante de algumas questões que eu não podia evitar, de algumas questões que a gente tem uma certa mania de achar que a gente pode controlar, né? Por mais profissional que você seja, por melhor que seja a sua formação, ou as questões que você tenha em mãos, tem coisas que... não tem jeito. Né? A matéria é finita na sua dimensão, não tem o que fazer, né? Então, para mim, a espiritualidade dos animais me trouxe muito, muito conforto, muito entendimento a respeito do sofrimento. Todo mundo me pergunta por que os bichos sofrem. Mas como? Não pode sofrer. Eles não fazem mal a ninguém. Realmente. Né? A gente não vê os animais na natureza. Você vê um predador, por exemplo, um carnívoro, um gigante, um felino maravilhoso, que eu sou apaixonada pelos felinos. Eles vão ali matar um animal porque eles precisam comer. E simplesmente não vão encher o freezer né, com zebras e gnus. Não é isso, como a gente faz, né? Então, o humano vai lá e, às vezes, em excesso, enquanto, infelizmente, ainda temos tantos que não têm o que comer, né? Aí temos, não há muito pouco tempo atrás, mais de, 13 milhões ou mais de pessoas em vulnerabilidade absoluta, né, com a questão da fome e tal. Então, é impressionante, né, como a gente pode pensar nessa questão dos animais de uma forma ampla. Porque se eu paro e penso que eu sou um ser imortal e o mesmo princípio
que dá origem, né? Que é o princípio espiritual, o princípio material, que dá a possibilidade da gente estar aqui, né? Como individualidades, eles ainda são indivíduos sem racionalidade, mas Ana, sabe que eu fico pensando que eu acho que eles sabem algumas coisas que a gente não sabe. Com certeza. A Ana sabe que ela é das minhas. Então, a gente, assim, a sensibilidade, você vai lá e estuda, por exemplo, você pega Darwin, o Darwin tem um livro chamado, ele faz um paralelo entre as emoções dos homens, né, da gente e dos animais. E ele começa a comparar os filhos, as crianças, com as expressões dos cães, e quando o cachorro tá meio bravo, zangado, quando o cachorro tá alegre. Então, assim, mostrando que a gente não é diferente, no sentido, nós somos tutores deles, estamos, como diria Chico Xavier, né, nós estamos na natureza como tutores deles. O nosso dever é cuidar amorosamente, protegê-los, e eles permanecem, eles não morrem, né? O corpo morre, assim como a gente. E a gente continua. É isso, né? Ah, acabou! Não, vamos fazer que nem aquela Clark do Jô, né? Mas assim, vai ter parte 2. Isso é fato. Com certeza. Né? Vai ter parte 2. Agora em 24, certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus e tempo para você. Deus e tempo. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sentido de que Deus é imanente em nós, né? A gente está aqui, a gente tem a experiência da transcendência, mas Deus está em nós. E o tempo para a gente encarnado, ele tem essa ampulheta ali, né? Mas para a gente, enquanto espíritos imortais, a gente tem a duração, né? Aquilo que a gente nunca vai deixar de ser, e que a gente puder usar, que o nosso ativo número 1 da vida é o tempo. Porque na matéria ele é finito. Sim. A matéria, ela tem um tempo de atuação, mas nós, enquanto espíritos imortais, a gente vai estar sempre se reencontrando, aprendendo, tendo oportunidades, aprendendo a amar, aprendendo a nos proteger, a nos respeitar, a trazer, a segurar a mão uns dos outros, sermos fraternos. Então, que a gente possa usufruir do nosso tempo, porque ele realmente passa, e rápido, né? Aqui. Mas que a gente continua numa dimensão infinita e eterna, e certamente estaremos sempre juntos, né? Sim. Nós e os bichos, hein? Sempre. Sempre. Sem os bichos nem pensar. Meu Chiquinho lá, Luna Terrível. E adorei o nome do Tonho. Adorei. O Tonho. Adorei. Tonho foi, o caramelo amarelo. Ele é o próprio. Ele é o caramelo. É uma raça, hein? Você sabe que o caramelo, o SRD caramelo é uma raça. Resistente a tudo, né? Nossa, sensacional. Sensacional. De fato, a gente tá chegando ao final. Passou muito rápido. Passou muito rápido. E vou pedir pro pessoal que tá assistindo deixar nos comentários histórias que você aprendeu com seus bichinhos, ou coisas que tenham sido importantes pra vocês com os nossos animaizinhos, que são tão importantes na nossa vida, né? Eles ocupam um espaço, assim, inegável. E vocês deixam no comentário que eu vou ficar lendo, que eu vou gostar muito de saber essas histórias. Interagir com as histórias. Né? E aí agora chegou o momento da sua mensagem final. Pode ser o que você queria ter falado, ou uma mensagem que você quer falar pro pessoal que tá assistindo. Olha, eu quero agradecer, foi muito gostoso, muito bom estar aqui com vocês. A gente sente essa energia amorosa aqui no programa. Vida longa ao programa, né? Ao podcast e tudo mais. E eu penso que a gente sempre deve pensar que a nossa essência é uma essência espiritual, uma essência imortal, que a gente está aqui, que uma vida, né, lembrando lá de Sócrates, né, que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Então, que a gente possa refletir a respeito das nossas questões, que a gente não desumanize as pessoas, que cada um de nós, na sua humanidade, a gente se expresse nesse planeta, que a gente deixe um legado luminoso, né, pegadas assim luminosas por onde a gente passar, que as pessoas lembrem da gente de uma forma amorosa, que nós sejamos pessoas que, de algum modo, por um simples bom dia, a gente faça uma diferença na vida do outro, né? Então, eu acho que se a gente deixar isso, a gente já vai ter vivido uma vida com plenitude, uma vida feliz e amorosa, com certeza. Um legado legal, né? Sim, com certeza. Um legado bem legal. Bom, eu quero até, antes de passar para você deixar
se for do seu desejo, o endereço da casa, que você, né, a caminho da luz. Eu quero dizer pro Carlinhos, que vai assistir esse episódio, que nós vamos trazer você e a Soraya pra gente fazer aqui um bate-papo às antigas, né? Muito bom. E a Ana vai entrar aí nesse bate-papo aí como a jovem do bate-papo. Que delícia. Pra gente falar sobre coisas importantes da vida, né? Falar um pouco mais até filosoficamente. Então fica gravado aí que nós vamos fazer um episódio assim. Vou convidar a Soraya, o Carlinhos, inclusive quem não assistiu, o episódio do Carlinhos ficou muito bom. Muito legal mesmo. Cara muito inteligente, muito engraçado, gente boa. Então vale a pena assistir. Soraya, muito obrigado. De coração, foi um prazer revê-la. Realmente a gente se encontrou num tempo que o mundo estava muito confuso também, né? Eu te conheci através dos programas que eu participei, da Marlene, que era, como eu disse, era um espírito de luz, assim, uma pessoa que trazia um amor pleno quando você estava ao lado dela. Carlinhos, que acabei de estar, e você, e foi muito legal. E agora a gente aqui de novo se revendo num programa, tal, é bem legal. Então, se você quiser deixar agora o contato da casa, se as pessoas se interessarem, enfim, agora o momento é seu. Também. O podcast, deixa tudo, porque depois a gente vai deixar aqui no descritivo, mas é legal você falar também. Bom, o A Caminho da Luz é centroacaminhodaluz.com.br, que tem o site e tal, no Instagram, Facebook e tudo mais. Fica na Água Rasa, na Zona Leste, São Paulo, então, para quem quiser conhecer, é bem interessante, bem legal a casa, vai ser um prazer ver todo mundo lá. Eu gostaria de deixar o @ do Bichos que Fazem História, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o podcast, para aqueles que se interessarem em contar histórias, né? Como a Ana, a gente já vai convidar a Ana para ir lá contar a história, né? Tem várias. Histórias de afeto entre seres humanos e não humanos, né? E isso é muito legal e é legal. Feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada, é sempre bom rever um amigo, rever uma pessoa que você trouxe muita coisa legal pra gente, foi muito bom te conhecer, eu só posso agradecer. Que bom. E a Ana também, né? Olha só, a Ana é uma extensão aqui de que legal que vocês podem estar juntos partilhando desse momento, né? Muito bom. É muito bom, papai e filha é um momento de conexão e de amor muito grande. Muito bom. Né? Bom, é isso, então muito obrigado, de verdade. Eu agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever. Comente bastante. Eu gostei da sua ideia. A Ana trouxe a ideia de você colocar aqui alguns relatos da relação que você tem com o seu animalzinho, o seu bichinho de estimação. Seja ele qual for, né? Porque nós temos aves, né? Tem uma variedade grande aí de animaizinhos de estimação. E deixa aqui a sua história para a gente poder comentar, interagir e compartilhar muito o nosso podcast. E eu quero finalizar desejando a você muita, muita e muita luz. E, acima de tudo, vamos pensar sobre o respeito, uma sociedade onde haja mais equilíbrio, justiça social e que a gente pense muito sobre as questões ambientais. É emergencial. A gente precisa pensar, agir e propagar ações proativas em relação ao meio ambiente e todos os ecossistemas, fauna, flora, tudo. Né? Então, eu acho que essa é uma missão que o programa também traz, tá? Muito obrigado, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e até o próximo episódio.